Pessoal, vamos começar fazendo uma leitura do Salmo 98. Todo mundo achou? Amém. Vai? Amém. Então vamos ler juntos? Cantai ao Senhor, Cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa em voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruge ao mar e a sua plenitude, o mundo e o cielo da vida. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo no monte, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. eu escolhi esse salmo porque ele fala um pouco da justiça do nosso Senhor, claro, né, para todos, e também o motivo de louvor a Ele, né, pela misericórdia, pela bondade, pelo brilho dele que é eterno em nossas vidas, certo? Então, pensando nisso, até as músicas escolhidas hoje por mim são todas referentes ao louvor e à adoração a Deus, que são nossos motivos principais de vir aqui. Além de agradecimento também, porém, louvor e alegria a Ele é sempre tempo de louvar e adorar, certo? Tua morte
tema da nossa mensagem nesta noite é as 3 atitudes do discípulo de Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, o que é ser um discípulo de Jesus? Quais as qualidades bíblicas necessárias para sermos discípulos do Senhor Jesus? Quais atitudes corretas que nós devemos ter diante do Senhor enquanto discípulos do nosso Mestre? Tenha comigo que hoje todos querem ser abençoados por Jesus. Aliás, o ser humano sempre quer ser abençoado. Todos querem a paz que vem de Jesus, todos querem as boas novas que vêm de Jesus, todos querem a salvação que Jesus nos concede, todos querem o perdão dos pecados que Jesus concede, mas poucos querem ser discípulos do Senhor Jesus. Porque, meu irmão, minha irmã, ser um discípulo é algo muito sério. Ser discípulo do Senhor Jesus envolve um projeto de vida. Ser discípulo do Senhor Jesus envolve todo o nosso ser, numa atitude de compromisso, de submissão, de entrega ao Mestre dos Mestres. Jesus, Ele nos chama a sermos discípulos, não religiosos. Jesus nos chama a sermos discípulos, não apenas crentes, entre aspas. De crente o mundo está cheio, mas ser um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus, aí o compromisso é outro, aí a história é outra. E nós olhamos esse texto e nós vemos 3 indivíduos, 3 possíveis candidatos a discípulo do Senhor Jesus, e nós vamos aprender então com cada um deles. Olhando para o primeiro indivíduo, ele faz uma proposta a Jesus. Ele chega a Jesus e ele fala: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor for. Olha que proposta ousada. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, na chuva ou no sol, na alegria ou na dor, nas dificuldades ou não, na perseguição ou na alegria. Senhor, conta comigo. Senhor, estou aqui, vamos juntos, estou com o Senhor, temos um compromisso. Meu Senhor, eu vou contigo. E aí o Senhor dá uma resposta para ele: olha, quer vir, vem, mas saiba de uma coisa, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. As raposas têm os seus covios, as aves dos céus têm ninhos para si, mas eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. A primeira coisa que nós aprendemos, a primeira atitude do discípulo, para ser discípulo do Senhor, nós precisamos estar dispostos a praticarmos a renúncia. A renúncia. O Senhor Jesus diz: olha, eu não tenho onde dormir, não tenho riqueza, eu não tenho luxo, se você quiser vir, vem. O Senhor Jesus está deixando bem claro aqui que para seguir com Ele, nós precisamos estar dispostos a abrir mão de algumas coisas, a abrir mão, se preciso for, do nosso conforto, da nossa segurança, da nossa zona de conforto. Nós precisamos abrir mão do nosso próprio eu, da nossa própria vida. Ser um discípulo de Jesus não é um passeio no parque. Ser um discípulo de Jesus é lutar com Jesus no mundo que jaz no maligno. Ser um discípulo de Jesus é ir com Jesus e anunciar as boas novas da salvação. Ir com Jesus e, como nós cantamos nesse hino maravilhoso, brilhar a glória do Senhor no mundo que está nas trevas. Ser um discípulo de Jesus, meus irmãos, é ser sal da terra, luz desse mundo, é levar um pouco da santidade de Deus para um mundo corrupto, perdido, confuso. Aquele homem talvez não estava pronto para praticar a renúncia, renunciar ao seu conforto, renunciar à sua zona de conforto, renunciar à sua tranquilidade. E nós estamos prontos para renunciar em nome de Jesus, renunciar ao nosso conforto, renunciar ao nosso eu. Nós estamos prontos a nos doarmos para irmos com Jesus, para caminharmos com Jesus. Sem renúncia não dá para ser discípulo do Senhor. Em Mateus capítulo 19, no verso 16 a 22, nós vemos esse princípio bem aplicado. Quando um jovem rico chega até o Senhor e fala assim: Senhor, olha, eu já tenho feito de tudo, eu obedeço os mandamentos, eu sou um bom rapaz, eu sou um rapaz religioso, eu honro a meu pai e a minha mãe, o que me falta? E qual é a resposta de Jesus para ele? Quem lembra? O
que Jesus diz ao jovem rico, do capítulo 19 do Evangelho de Mateus? Então vai, é isso que ele fala, minha Rosa, vai, vende o que você tem, distribui aos pobres, e aí você vem comigo e a gente vai junto. E diz o texto que ele se entristeceu e se retirou imediatamente. Não estava pronto para renunciar ao seu tesouro, não estava pronto para abrir mão de nada em nome e por amor a Jesus. E nós estamos dispostos a renunciar aquilo que for preciso para seguirmos com Jesus? Ser discípulo é praticar a renúncia. E falar de renúncia nos dias de hoje é algo meio incoerente, porque nós vivemos numa sociedade onde o homem está no centro, o homem a sua vontade, o homem o seu prazer, o homem a realização dos seus sonhos, o homem e as suas conquistas, o homem e os seus objetivos. E numa sociedade onde o homem se coloca em primeiro lugar, falar de renúncia, de se colocar em segundo lugar para Deus ocupar o primeiro lugar, parece algo incoerente. E hoje muitas vezes o evangelho que nós estamos vendo sendo pregado por aí não é um evangelho de renúncia, mas é um evangelho que coroa o homem, o Senhor da sua vida. E esse homem que se coroa Senhor da sua vida não renuncia a nada, nem em nome de Jesus, nem em nome de ninguém, porque o eu dele está em primeiro lugar. Ser discípulo é praticar a renúncia. E renunciar não é por força ou por obrigação, mas é por livre e espontânea vontade. Ser um discípulo do Senhor é renunciar ao controle da nossa própria vida. Por isso Mateus 16, 24 nos diz assim: disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo é praticar a renúncia. Renúncia no mundo. Gálatas 6,14 diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Será que há algo em nossa vida que precisamos renunciar para dizermos sim ao discipulado do Senhor Jesus? Mas o texto segue. Agora vem um outro jovem. Esse não se oferece, esse Jesus o convoca. Está lá no versículo 59. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E aí Jesus diz no verso 60, olha na sua Bíblia: mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Para a gente ser discípulo, nós precisamos aprender a consagrar nossa vida ao Senhor. Consagrar significa entregar para Deus. Consagrar significa entregar-se totalmente a Deus. Consagrar significa entregar-se por inteiro a Deus. Corpo, mente, alma, coração. Entregar toda a nossa vida ao Senhor Jesus. Há uma canção muito bonita de um cantor chamado Lázaro. Algumas canções dele são muito bonitas. Quem conhece esse cantor? Se converteu, né? Ele era músico lá na Bahia, se converteu e tal. Tem um testemunho, de outra denominação, mas tem um testemunho muito bonito de vida. E ele tem uma canção belíssima chamada A Minha Vida é do Mestre. Quem conhece essa canção? Bonita, né? Conhece, Lucineide? Conhece mesmo? A minha vida é do Mestre. Que canção bonita. Ele diz assim na letra da música: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do meu Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Para longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, a minha vida é do Mestre. Quando nós olhamos para esse segundo candidato, a resposta de Jesus parece um pouco cruel. Afinal de contas, seria justo ele poder voltar e sepultar o próprio pai. Mas por que será que Jesus diz: não, vem comigo, vai pregar o reino de Deus, deixa que os mortos vão sepultar os mortos? Na verdade, irmãos,
Aquele coração, o coração daquele homem, daquele jovem, estava apegado às tradições do judaísmo, aos preceitos do judaísmo. Segundo as tradições, as minúcias da lei judaica, ele voltando e sepultando os seus pais, ele teria direito então a grandes galardões nessa vida e na vida vindoura. Então Jesus está querendo dizer: olha, você precisa romper com essas leis do passado, você precisa romper com essas leis que não salvam. Quem está nessas leis, quem espera na lei, salvo pela lei, não se salva. Eu salvo. Deixe os mortos sepultar os mortos, rompa com esses costumes, eu ofereço um novo caminho, vão comigo. Era isso que Jesus estava querendo nos dizer, parafraseando o texto. Muitas pessoas não conseguem ser discípulos do Senhor, seguir com o Senhor Jesus, porque não conseguem romper com o seu passado, não conseguem romper com o pecado, não conseguem romper com os ditames da sociedade, não conseguem romper às vezes com tradições mortas que não levam a Deus. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Quantos receberam a oportunidade de serem discípulos de Jesus, mas não tomaram a decisão de consagrar a sua vida, renunciar a tudo e entregar-se por completo ao Senhor Jesus? Nós estamos dispostos a consagrar a nossa vida, a romper com tudo aquilo que for necessário para seguir unicamente a Jesus? Vamos fazer da canção "A Minha Vida é do Mestre" a oração da nossa vida. Que nós possamos dizer: Senhor, é que o meu coração seja teu, que a minha vida seja tua, e eu vou contigo, Senhor, para onde quer que o Senhor me mandar. E o terceiro e último candidato? O terceiro e último também é abusado. Ele não é chamado, ele não espera Jesus chamar, ele também se oferece. Versículo 61, olha na sua Bíblia. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E aí Jesus fala o que para ele? Olha o verso 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Terceira atitude do discípulo: o discípulo precisa definir prioridades. O que é prioridade na sua vida? O discípulo do Senhor Jesus é desafiado a definir prioridades. Ele foi muito bem se oferecendo: Senhor, eu vou contigo, mas primeiro, ou seja, na própria fala dele, ele colocou muito bem as condições dele. Jesus não estava em primeiro lugar. O projeto de vida chamado discipulado não era a prioridade da vida dele. Ele tinha outras coisas mais urgentes, outras coisas a serem resolvidas mais imediatamente. E aí Jesus fala assim: não, ou eu estou em primeiro lugar, ou eu não estou em lugar nenhum. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Quem foi criado no sítio, na fazenda, ou teve parente em fazenda, em sítio? Quem teve? Levanta a mão para me ver. Alonso, você foi criado no sítio? Foi criado no sítio? Na chácara, né? Não foi Porangaba não, né? Não acertou. Interessante, lá em José Bonifácio, uma cidade rural muito pequena, e nós íamos muito no sítio orar na casa dos irmãos, fazer culto. E eu não vi o equipamento funcionando, mas eu vi ele parado lá, o arado que era movido com tração animal. Que tamanho de máquina que era aquilo? A senhora viu aquilo, irmã Maria? Nossa, devia ser um espetáculo fazer aquilo funcionar. Aí eu perguntei para o irmão lá, o presbítero do sítio, como que funcionava isso? Ele falou: pastor, aqui é assim, a gente amarrava 2 juntas de boi, amarrava aquele arado enorme, ele tem uma lâmina embaixo assim, né? E ele fica aquilo ali, e o boi tem que andar na linha reta, porque ele tem que ir retinho para fazer a rua onde era plantado o café, rua de café que falava, né, irmã Maria? Tinha que ficar retinho, um pé atrás do outro, podia ficar assim, porque depois não dava para colher, porque aquilo era um trabalho para colher, era um trabalho para plantar e eram 2 trabalhos para colher. Então quem estava no arado tinha que prestar atenção, não podia se distrair para não fazer assim, né? E não arar aquela terra torta e não estragar a terra, porque o arado ofende a terra se você não arar direito. Nós temos que definir prioridades. Jesus disse assim para nós: buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça.
Às vezes nós queremos ser discípulos de Jesus e invertemos a matemática. Buscamos tudo em primeiro lugar. E quando dá um tempinho a gente busca Jesus. Não. O Senhor está ensinando a matemática correta das coisas. Ele em primeiro lugar. Ele em objetivo da nossa vida. Ele o foco da nossa vida. Ele a meta do nosso viver. Jesus tem que ser o ar que nós respiramos. Por Jesus nós vivemos, nos movemos. Para Jesus nós dedicamos toda a nossa vida. Defina prioridades. Eu não sei se você já ouviu falar de uma missão internacional que chama Portas Abertas. Quem já ouviu falar das Portas Abertas? Já ouviu falar, Ingrid? A Ingrid, a irmã Josina. Um dia a irmã Josina vai vir aqui falar aqui na frente sobre a missão Portas Abertas. Se você tiver curiosidade, chega na sua casa hoje e coloca www.portasabertas.org. A missão Portas Abertas é a maior missão transcultural do mundo. E aonde eles trabalham, eles são corajosos. Eles atuam como suporte nos países onde a igreja é perseguida. E você entra lá no site deles, tem um mapa onde é perseguição localizada, moderada, onde é perseguição esporádica, onde é perseguição total. E você entra lá no site, você tem coisas terríveis, de pessoas que às vezes estão nas suas igrejas, estão nas casas, e eles entram e matam todo mundo, e ateiam fogo, e as pessoas são executadas, são queimadas vivas. Terrível. E um dia eu dei um testemunho de uma menina de 13 anos, Walter, e eu fiquei perplexo. Ela estava numa igreja escondida, na casa, na Coreia. A Coreia é o país hoje número 1 em perseguição contra os cristãos no mundo. Na Coreia, dependendo do lugar da Coreia, se você é pego com a Bíblia, você está na cadeia. Ou melhor, no campo de concentração, porque eles têm um campo de concentração onde os cristãos são enviados lá para serem mortos. Eles estavam no culto e eles chegaram, alguém se infiltrou lá, se disfarçou e entrou, e eles pensaram que era alguém que ia se reunir para orar, para cantar, e no meio do culto ele fez o sinal e os colegas chegaram e eles entraram, roubaram a casa e mataram o pai da menina na frente da menina, né? Mataram a mãe, judiaram bastante da mãe, mataram a mãe. E aí eles pegaram a menina, né? Nega Jesus, não nega. Nega Jesus, não nega. Nega Jesus, não nega. E quebraram uma perna. Nega Jesus, não nega. Nega Jesus, não nega. Quebraram a outra perna. Nega, não nega, nega, não nega. Quebraram o braço, o outro braço. Quando eles viram que ela não ia negar de jeito nenhum, eles deixaram ela lá e foram embora. E depois veio o socorro e pegou a menina e tratou os ferimentos da menina. E aí ela foi encaminhada a essa missão. Enfim. Eu me pergunto, o que leva uma criança de 13 anos? As nossas crianças hoje de 13 anos é diferente. Talvez se a gente falar assim, Jesus ou Xbox? O Xbox. Vou jogar no chão, né? Vou espatifar no chão. Jesus ou tablet? Falar para um adulto, né? Talvez a gente fale, não, ó Jesus, mas não quero tablet, não. O que leva um adolescente de 13 anos, que viu o seu pai e a sua mãe serem tirados da existência, ser massacrada, ser oprimida, e de maneira alguma voltar atrás, ou se intimidar, ou recuar? O que leva uma criança? E eu só consigo uma explicação: Jesus é a prioridade número 1 de um coração como este. E quando Jesus é a prioridade número 1, a vida se torna a prioridade número 2. Então, ainda que me tirem a vida, eu não nego Jesus, ainda que me interrompam a vida, o meu viver é lucro, meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro. Uma discípula de Jesus. O discípulo define prioridades. Quais são as nossas prioridades? Pensa um pouco nisso. O discípulo é chamado a praticar a renúncia. Pedro renunciou seus bens. Mateus renunciou à coletoria de impostos, extremamente lucrativa, mais ilícita. Zaqueu renunciou os bens ganhos de forma corrupta. Paulo renunciou o status de fariseu, de homem conhecido, membro do Sinédrio. Ser discípulo é praticar a consagração, entrega total ao Senhor, de tudo que temos, de tudo que somos. Ser discípulo é definir prioridades.
Sejamos discípulos. Volto ao início. Não sejamos crentes, não sejamos religiosos, sejamos discípulos. Amém? Amém. O júbilo dos lábios.
casal lá. O nome dos irmãos? Jefferson, o nome do meu primo. Deus te abençoe, Jefferson. Obrigado pela visita. E a irmã? Ajuda aí, Deuel. Deus abençoe, obrigado pela visita. Eu estou muito contente também. Casal aqui na frente. Rodrigo. Nós temos um Rodrigo aqui, uma bênção de Deus, irmã. Melissa. Deus abençoe as famílias. Filho, né, irmã? Filho também? Família grande, hein? Sabe o que trouxe? Amém. Deus abençoe. Eu estou muito contente também de ver o senhor Alfredo aqui hoje. E eu fiquei contente, acho que ele ficou contente também, que ele me abraçou 2 vezes já hoje. Lá na porta e ali no banco. Aí não tem problema, depois todo mundo vai abraçar o nosso irmão Alfredo. Muitos irmãos e irmãs, como é bom nós estarmos reunidos para louvar a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção de Deus? Que seja Deus gracioso para conosco, que Ele levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a paz do nosso soberano Deus e Pai, que excede todo entendimento, que as misericórdias sem fim de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja conosco, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você tinha mandado mensagem, eu tinha mandado mensagem fazia muito tempo.
Dá licença aí, filho. Esse do Palmeiras eu não quero. Eu também não. Nem eu. Não quero do Palmeiras. Cadê? Cadê, mano? Passa a faca pra ele agora, pra ele cortar lá. Na mão? Vem cá, vou tirar foto.
conhecendo ele. O Agostinho não estava nem conhecendo ele, o tamanho. Ele veio pequenininho, né? Aí deu essa esticada toda. Pai, a altura dele, ó. Meu pai também, né, filho? Nossa, também, né? Tá animada, né? Ela controlou o diabetes?